Olá, eu sou a Bruna Moreira, sou fundadora da Neves Matilha e trabalho com comportamento animal há quase 10 anos. E hoje eu vou falar sobre um assunto super importante, principalmente para quem acabou de receber um filhotinho em casa e não sabe como ensinar a educação sanitária, ou seja, fazer as necessidades, o xixi e o cocô no lugar correto. Bom, basicamente existem duas formas da gente ensinar a educação sanitária para esse filhotinho: com restrição de ambiente ou sem restrição de ambiente. E isso é avaliado conforme o espaço e a rotina da família, tá? Com restrição de ambiente, a gente escolhe um espaço ou um cômodo da casa para restringir esse filhotinho a maior parte do tempo, de acordo com a rotina, e cobrir 100% da área do piso com uma superfície que vai ser usada como sanitário, como banheirinho. Pode ser jornal, pode ser tapetinho higiênico, mas ela precisa ser coberta 100% da área. Por quê? Automaticamente o filhote vai acabar fazendo xixi e cocô e ele vai entender que as necessidades precisam ser feitas naquela superfície, tá? E aí, aos poucos, essa superfície vai sendo reduzida. De que forma? Com o passar dos dias, o filhote vai escolhendo pontos que ele prefere fazer as necessidades do xixi e o cocô. E aí a gente vai percebendo que algumas regiões daquela área 100% coberta não estão sendo usadas por aquele cão. Então a gente começa a retirar aquela superfície, aquele jornal ou aquele tapetinho, desses pontos onde ele menos usou ou onde ele não usou para fazer as necessidades. Com isso, gradativamente, a gente vai reduzindo essa área coberta e ele vai entendendo que aquela superfície, seja o jornal ou seja o tapetinho higiênico, é a superfície que ele vai utilizar para fazer as necessidades, seja onde for. E assim sucessivamente, a gente vai retirando esses pontos onde o filhote optou por não usar como banheirinho, e automaticamente a gente vai ter apenas uma ou duas áreas ali sendo utilizadas para banheirinho, tá? Com isso, a gente consegue liberar esse filhote, esse cãozinho, daquela área restrita e começar a migrar essa superfície, esse jornal, esse tapetinho higiênico, para onde a gente realmente quer fazer um ponto de banheirinho. Ou seja, nessa altura, depois de algumas semanas, o filhote já entendeu que aquela superfície é equivalente ao banheirinho. E ele começa a entender que aonde aquela superfície estiver dentro da casa, é onde ele deve procurar para fazer as necessidades. E aí a gente consegue gradativamente ir migrando essa superfície para outras regiões da casa, onde realmente vai ser o banheirinho fixo desse cão. A segunda opção de protocolo de educação sanitária, que é a sem restrição de espaço, nada mais é do que deixar o ambiente da casa livre ao acesso desse cão, ou seja, ele vai circular livremente sem restrição de espaço, mas nós precisamos aumentar os pontos de banheiro para esse cão, ou seja, aquela superfície jornal, tapetinho higiênico ou até mesmo tapete lavável, ela precisa ser espalhada pela casa em vários pontos, ou seja, nesse tipo de protocolo, nós precisamos facilitar o acerto, tá? Para que automaticamente os erros sejam reduzidos. Para que a gente facilite o acerto, a gente precisa aumentar as chances desse cão conseguir chegar até o ponto de tapetinho higiênico ou de jornal para fazer as necessidades. No caso do filhote, que ainda não tem todo o aparelho urinário desenvolvido, ele pode ter uma certa dificuldade para conseguir acessar a tempo esses pontos de banheirinho. Por isso que a gente precisa aumentar a quantidade desses pontos de banheirinho para que ele tenha condições de acessá-los a tempo de fazer o xixi, tá? E da mesma forma como é feito no protocolo de restrição de espaço, com o passar dos dias, a gente vai percebendo que alguns pontos não estão sendo utilizados mais por aquele filhote para fazer as necessidades. E a gente consegue ir retirando esses pontos que não estão sendo utilizados e gradativamente ir diminuindo a quantidade de tapetinho de jornal, ou seja, de pontos de banheiro espalhados no ambiente da casa. Mas o mais importante, em qualquer protocolo de educação sanitária, seja com restrição de espaço ou sem, é o reforço, tá? É o reforço que vai dizer para aquele filhote que ele está certo por fazer aquela necessidade naquele local, tá? Então, assim que o filhote terminar de fazer o cocô ou o xixi, ele precisa ser reforçado com um petisco, uma ração, um carinho, ou seja, tudo que ele mais gosta de receber, ele precisa receber naquele momento. É dessa forma que ele vai entender que fazer a necessidade naquele local traz coisas boas para ele. E aí, quando ele fizer no lugar errado, nada acontece. E aí ele vai entender que
Quando ele fizer naquele local, ele ganha algo de bom. E quando ele fizer fora daquele local, nada acontece. Então, é vantagem para aquele cão fazer no lugar correto, onde ele recebeu aquele reforço. E existem algumas dicas que podem facilitar esse processo de aprendizado do cão e principalmente facilitar o nosso reforço quando ele fizer no lugar certo, que é o ponto mais importante. Então, entender os horários que o cão faz as necessidades, principalmente o cocô, é importante porque, geralmente, um pouco depois que o cão come aquela refeição específica, e é por isso também importante manter um horário de manejo alimentar, ou seja, o horário que a gente oferece as refeições para esse cão, cerca de 30 minutos, 40 minutos, isso pode variar um pouco de acordo com cada cão, mas um pouco depois dessa refeição ele acaba fazendo o cocô. Então a gente já pode esperar que ele faça isso e se ele fizer no lugar certo, reforça. O xixi a gente pode facilitar também, por exemplo, em momentos pós-passeio. Por exemplo, o cão acabou de passear, chegou em casa, vai tomar água. O que vai acontecer logo em seguida? Ele vai acabar fazendo xixi. Então, se a gente já espera que esse cão vai fazer o xixi em breve, a gente pode direcioná-lo ao espaço restrito, caso seja esse o protocolo, ou ficar de olho, tá? E ficar de olho nesse xixi, por exemplo, no lugar certo, facilita o nosso reforço. E aí é uma oportunidade a mais que a gente tem de reforçar esse cão. E o que muitos clientes me perguntam é se a bronca funciona quando o cão faz a necessidade no lugar errado. Não, gente, a bronca não funciona, tá? Por que ela não funciona? Porque o cão não tem condições de entender que ele tá recebendo aquela bronca por ter feito a necessidade, o xixi, o cocô no lugar errado. Por quê? Se ele ainda não aprendeu, ou seja, se ele está fazendo no lugar errado, é porque ele ainda não sabe onde é o lugar certo. E se ele leva uma bronca, ele pode entender que levou essa bronca por um outro motivo qualquer, porque ele ainda não aprendeu. Então, a bronca, ela não educa, tá? E o que vai educar é o reforço positivo, ou seja, você mostrar para aquele cão que ele ganha alguma coisa quando ele faz no lugar correto, tá? E quando ele não faz no lugar correto, significa que ele ainda não aprendeu.